Oi, gente, voltei. Agora sim nós vamos começar nossa live oficialmente. Tudo em paz aqui em casa. Eu já dei uma reequilibrada também. Cadê meu sininho? Tinha um sininho aqui que eu gosto de tocar ele. Sabe esses bowls de meditação? Dá uma equilibrada. Já tomei meu floral. Bem-vindo quem tá entrando, chegando. Obrigada pelos que puderam esperar pela gente, né? Teve muita gente que me mandou mensagem: cadê a live? Cadê a live? Cadê a live? A live tá aqui. Eu só precisei de meia hora a mais para acertar uma situação que eu tinha aqui em casa, né? Eu tenho duas meninas e às vezes o bicho pega. E pegou, né? Bem antes da gente começar. Então a Tariana me sugeriu da gente adiar um pouquinho, né? Que foi muito gentil da parte dela também. E deu certo que ela não tinha nenhum compromisso depois, né? Também coincidiu. E é isso, vamos conversar hoje sobre curas. Quem que está num processo de cura aí, levanta a mão. Quem não começou, quem já começou, quem está no meio do caminho. Se é que existe meio do caminho às vezes, né? Então a gente vai falar sobre a natureza repetitiva e ritualística da cura, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Vamos esperar a Tariana entrar. E a gente convida ela. Aí, Cristina, pois é, né? Quem conseguiu já encontrar esse caminho de cura, né? Ou de esse querer se melhorar, se curar das nossas feridas. Eu acho que ferida todo mundo tem, todo mundo traz. Quem diz que não tem é porque ainda não viu, né? Ou não tá querendo ver. Vários processos. Eu vou digitar aqui. Tô no período que primeiro piora para depois melhorar. Interessante. Será que isso não é uma crença, Manu? Mas serve também. É importante a gente ver que a gente está caminhando para frente, né? É muito interessante quando a gente nota, porque o que eu ouvia muito é que a vida trabalha em ciclos. Ela está entrando já. E isso de trabalhar em ciclo, eu entendia que a gente tinha, né, tava ali sempre no mesmo lugar. Se você imaginar ciclo, tá no mesmo lugar, né? Se você imaginar que é cíclico, é diferente. Oi, Tariana, bem-vinda. Tudo bem, pessoal? Estão me Muito ouvindo? obrigada por aceitar o convite, por aceitar esperar um pouquinho para a gente começar a nossa live. Obrigada mesmo. Né? Não, não dá, não dá. Tem que lidar com o que tem que lidar. E quando você estiver calma e centrada, a gente faz a nossa live só assim, né? Isso. Agora tá todo mundo em paz, cada um no seu canto, separei. Então tá bem, tá cada um num quarto, então a gente tá bem. Então, queria apresentar para vocês, quem não conhece, essa é a Tariana Rocha. Ela é coach, ela é empreendedora, ela é psicanalista, ela tem um canal fantástico. Se você não conhece ainda, olha lá, segue ela lá. O conteúdo dela é top. Eu me descobri muitas coisas ali. Encontrei muitas respostas ali também. Então é um lugar que assim, é um refúgio. Eu corro ali de vez em quando para dar umas para angariar informação, né, conhecimento, que eu acho que a gente está sempre trocando, acho muito válido. Por isso, eu trouxe ela aqui hoje. E eu estou muito feliz que ela tenha aceitado esse convite. De verdade, me sinto honrada. Muito obrigada. Deu uma travada aí. Tá travando para vocês? Como é que vocês estão aí? Acho que às vezes a gente precisa. Daí, travou. Voltou? Opa, voltou. Ó, para mim cortou quando você falou eu tô muito, aí já não sei o que que você tá muito. Honrada de te receber aqui Ah, hoje. Legal. Então, a gente vai falar hoje sobre a natureza repetitiva e ritualística da cura. Então, isso. pode, se você quiser falar um pouquinho de você, Tariana, para a gente Tá bom. começar. Tudo bem, pessoal que não me conhece? Tudo bem pro pessoal que já me conhece, que está cansada de me ouvir falar? Essa é uma live muito importante, porque eu acredito que se a gente não encarar a cura com leveza, aí a gente tem um primeiro processo de traumatização, que é o trauma que a gente já sofreu, e depois tem uma segunda fase que a gente se traumatiza de novo, porque daí o processo de cura vira uma autopunição sem fim, porque você fica com cobranças e expectativas irreais, e isso realmente, na verdade, não é só desagradável, como empaca o seu processo de cura. Então, aqui eu quero trazer alguns aprendizados meus
que eu observo também nas minhas clientes e em diferentes filosofias por aí, que eu acho que pode dar mais essa leveza. Então, é isso que você falou. Eu sou psicanalista, sou empreendedora, eu sou coach, sou artista, sou mãe de 7 gatos e trabalho também especificamente ajudando pessoas que vieram de famílias tóxicas, disfuncionais, particularmente com dinâmica narcisista, a entender suas famílias, entender suas sequelas e construir uma ponte para o seu eu, uma volta para a sua real natureza, né? E você ter um senso de individualidade à parte da sua família na fase adulta. Então, esse é o meu trabalho. E é isso aí. Muito bacana. Olha, tem uns comentários aqui já. Comigo, meu processo de cura não sobrou ninguém, Tari. Somos duas. É normal, Limpeza acontece. geral. Faz parte. Ó, tem várias fãs suas aqui, ó. A Cristina tá dizendo assim: o conteúdo da Tariana é ótimo, descobri há pouco tempo. Nomenclatura para as noias da minha mãe. Pensa no processo de me livrar das culpas. Ai, que lindo, né? Que É um bonito isso. processo. É um processo, exatamente. Então, a gente vai começar falando, você tem uma história que você estava me contando, né, Tariana? Que você queria contar Sim. pra gente? Então, quando você me abordou, né, e a gente pensou em fazer uma live, eu acho que nós que trabalhamos, que somos terapeutas ou trabalhamos de alguma forma facilitando processos internos, esse período de pandemia é interessante observar, né, que a gente tem que estar muito bem trabalhada para dar um apoio. E a gente também percebe algumas ondas de respostas nos nossos clientes, né? Com essas movimentações aí no mundo e tal. E aí eu pensei num assunto que me é recorrente entre as minhas clientes, e poxa, por que eu fico tendo recaída? Que saco, sabe? Parece que eu tenho que recomeçar o tempo inteiro, e quando eu acho que eu tô bem, vem aquele baque, eu me sinto tão pequena e indefesa, e insegura, e confusa quanto eu me sentia, né? Aí a pessoa acha que todo o esforço dela foi por água abaixo, Uhum. e que daí isso, claro, te dá uma sensação de, pô, pra que eu tô fazendo esse esforço aqui, né? Mexendo com isso aqui, né? E o que eu faço nesses momentos? Porque daí você olha para aquela vida que você conhecia, tem um monte de gente lá. Eles estão vivendo, né? Por que você tá aqui querendo mexer nas coisas e de repente perder todo mundo, como falaram aí, né? Então, a história que eu queria contar é que daí, refletindo sobre isso, eu lembrei de uma primeira balada que eu fui na minha vida, que era uma balada que tinha um dia para pré-adolescente. Eu tinha uns 12 anos de idade, e eu ia com as minhas duas irmãs, era lá nos Estados Unidos, e era uma balada de hip hop. E aí, todo o processo de ir para aquela balada, eu ficava muito empolgada. Eu sentia borboletas no meu estômago, sabe? Eu ficava empolgada, eu falava com as minhas irmãs, a gente pegava o dia inteiro para se maquiar, para colocar roupas. Era um evento aquilo. Então tinha um investimento emocional, uma empolgação. Aí a gente ia na balada, a gente dançava com umas loucas, sabe? Nossos pais iam lá, pegavam, deixavam a gente de volta. E eu percebi que com os anos eu não tinha mais, eu não lembrava, eu não observava ter essa mesma empolgação, esse tesão pelas minhas atividades que aconteciam quando eu tinha naquela época. A vida estava começando a parecer mais uma lista interminável de coisas para fazer e uma sensação constante de que algo estava errado. E eu não sabia o que era, né? E aí, eu fui entendendo que esse negócio, eu fui buscando né, informações, foram acontecendo coisas na minha vida que apontaram dinâmicas tóxicas onde eu fui criada, que isso, na verdade, foi a origem do meu trabalho e tudo isso. Mas eu percebi que, particularmente, quando você vem
de um passado de dor, seja lá o que for essa dor para você, e você vive aquela dor na sua cabeça todos os dias. Parece que você carrega a sua nuvenzinha negra e você olha para todo mundo e parece que as outras pessoas têm outras vidas e que para elas é mais fácil, ou que elas não têm aqueles problemas, mas você não aguenta mais estar dentro da sua própria cabeça, porque chega uma hora que a gente é insuportável na repetição das nossas dores, dos nossos estados internos, né? Aí eu me dei conta que se eu quisesse voltar a ter aquela leveza, aquele tesão pelas minhas atividades, pelas coisas que aconteciam, eu ia ter que fazer um esforço constante, porque a minha nuvem negra, ela estava bem programada para sempre ficar me puxando de volta para os pensamentos. Programada, essa é uma boa palavra. Programada mesmo. Programada, gente, programada. E aí eu usava as técnicas, né? Ai, tem respiração, tem meditação, tem oração, tem EFT, tem yoga, tem um monte de coisa que você pode fazer. Dá para pular 3 vezes e gritar, enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer. Quando eu fazia, funcionava, eu tinha um alívio. Eu comecei a perceber que, ao pausar e usar essas ferramentas diversas, o meu estado interno, que era muito pesado, que eu não aguentava mais, ele ficava mais leve mesmo. Só que voltava. E era uma... Nossa! E era uma coisa assim, não interessava quanto esforço eu fazia, voltava, e voltava, e voltava, e voltava, e voltava, e voltava. E no início eu me punia muito. Por que que volta? Você não entendeu já esse processo? É o que Por a gente faz que com os que você... nossos filhos, né? Como já te falei uma vez. Como você tá fazendo isso de novo? Já falei que não é assim, né? Pronto, você percebe esses paralelos, né? A gente se trata desse jeito, né? E eu exatamente me tratando assim. Como assim você tem o mesmo padrão que você tem a sua vida inteira e tá tentando mudar em uma semana, sabe? E aí eu fui sacando que quando eu me punia, só gerava uma bolha cada vez maior de autodesprezo, de ódio contra a vida, de frustração. E eu fui testando. Eu ia me punindo, mas eu mantinha parte da minha cabeça observando os resultados, porque eu queria realmente achar um jeito de sair daquele labirinto preto, sabe? E aí eu percebi, não adianta me punir. Então eu tentei outra estratégia. Ah, então vou me permitir errar e me acolher. Beleza. Funcionou pra caramba, porque quando a gente comete um erro, a gente já se sente mal. Se você se pune por se sentir mal, aí pronto, né? Então, pelo menos, pô, cometer um erro, se sentir mal, não vai se punir também em cima disso. Lida com o erro aqui, faz o que você tem que ser feito agora. Então, eu abandonei esse negócio de se punir. Mas isso é repetitivo. E isso é ritualístico. Porque a gente quer se punir toda hora. É, aquela criança Toda cai, hora. né? E a mãe fala assim: olha, eu te falei para não subir lá, se você cair, vou te bater. A criança cai, se machuca e ainda leva uma surra. Então a gente Exatamente. acostuma com isso, né? Imagina, eu falei Perfeito. pra você não ir, vou te bater. Então você aí sofre, sofre de novo, né? Exatamente. E é uma coisa que já é cultural, porque o nosso sistema moral, apesar de ter a intenção positiva de ajudar as pessoas a conviverem em sociedade, ele gera umas consequências meio tortas, como, por exemplo, essencialmente o sistema moral nos fala, tem uma lista do que é certo e errado, se você não seguir, está autorizado a punição. Então, a gente nem analisa se a punição gera alguma solução para o problema. A gente só quer dar vazão para a emoção de raiva e vingança que a gente tem. Mas assim, parar, analisar, pô, aquela punição gerou uma mudança onde eu queria que gerasse? Provavelmente não. Frequentemente piora, né? Porque, como a gente viu, no caso de você se punir, tenta voltar para o foco depois de um erro, se você começa a se punir. Não dá, a gente não consegue. Então não resolve. Não resolve. Faz parte do nosso sistema moral. A gente acha que o correto é se punir, porque a gente merece isso.
Mas a coisa prática de se fazer é abandonar essa resposta, porque ela gera consequências muito pobres. Piora, é jogar querosene na situação, no fogo, né? É que punição não é correção. A gente tem isso já muito unido, né? Punição e correção. A gente tem aí, é Sim. difícil separar isso. Estão em outros patamares. E os resultados são totalmente diferentes, porque a gente pode corrigir com amor. Né? São totalmente diferentes os resultados. Mas sim, é programado. Então já tem a carga cultural. Se você veio de uma família tóxica, provavelmente isso é exacerbado, né? Foi intensificada a punição, a culpa. Então é a forma que você sabe reagir. É o único jeito que você sabe reagir a um problema. É o único Então é jeito. um processão. É um processão a gente abandonar o conceito de que quando você está já cometendo o erro, muitas vezes já vulnerável, já ferida, já no chão, em vez de ir lá e se dar um chute, não é? Poxa, abandonar absolutamente essas atitudes e começar a sempre interpretar o momento do erro, o momento da vulnerabilidade, como especificamente um grito por ajuda, um grito por amor, um grito por acolhimento, uma oportunidade de reprogramar a experiência cultural universal de punir e achar que isso é correção. Não é. Não é. E isso se reflete, essa mentalidade, nas nossas políticas, na forma que a gente lida com problemas sociais, né? Pode ver que quando começa a ter problema social, conflito social, todo mundo quer punir alguém. É. Apontar dedo, achar culpados Sim, todo mundo quer punir alguém. e tirar o Então, presidente. isso. Matar a pessoa do outro partido político, porque, sabe, ela é responsável por todos os problemas. Ela, especificamente. Né? Então é isso. Infelizmente, enquanto a gente não corrige essa ilusão dentro da gente, que exige um treinamento repetitivo. Quão repetitivo? Tari, quanto tempo eu vou precisar fazer isso? Eu tenho uma resposta muito simples. Quanto tempo você precisar? Suspeito que isso seja até você morrer, pelo menos. Tá ótimo. Suspeito. Algumas vidas aí, né? Pode ser que tenha isso também, né? Entre as vidas, quando você está morta sem corpo, não sei o que acontece com a psique, não estudei, não tenho esses conhecimentos para trazer, mas eu acho que até morrer, pelo menos, você vai ter que consistentemente entender. Quando vem o grito de dor de dentro de você, é um grito por acolhimento, é um grito por amor especificamente. Então, o que eu trago é a energia de amor, de falar com aquela minha parte que está gritando, oh meu Deus, vem falar com mamãe, o que foi? Está estressada, não dorme há 3 dias por causa dos seus filhos, Maria está enchendo o saco, você não aguenta mais a pandemia, essa proximidade de todo mundo está estressando todo mundo, sabe? E aí você faz aquela interação com a sua parte ferida a partir da energia de amor, e não a partir da energia de estou com raiva, eu preciso dar vazão para esse sentimento ruim de raiva. Aí, putz, que azar que você tá com raiva, mas é de você mesma, né? Então a raiva vai ficar dentro de você, porque aí, né, não vai para lugar nenhum essa raiva, né? E isso é repetitivo. E é pro resto da vida. E é um abandonar um jeito de enxergar a realidade. Olha só. Isso que é difícil, né, Tari? Eu tava falando outro dia, quando a gente pega uma garrafinha d'água, por exemplo, a gente fica brigando assim, olha, gente, quando a gente não quer resolver alguma coisa, a gente olha, você vai me jurar que você tá vendo umas letras aqui, eu vou te jurar que eu tô vendo um viado desse lado. E a gente vai ficar nisso. Porque você tá É, certa e eu também tô. sim. Ó, Exatamente. entendeu? Porque é o ponto de vista de Exatamente. cada um. São as crenças que a Exatamente. gente traz. É a carga de vivência. É tudo. Então não tem como. A gente vai ter que ser maleável e falar, tá todo mundo certo. Até certo ponto, né? Assim. Pronto. A realidade, qual que é a realidade? É a minha, é a sua. A realidade é a minha mais a sua, mais a dele, mais a dela, mais de todo mundo que existe.
Porque todo mundo tem uma realidade, consequentemente, a soma de todos nós somos a realidade, né? E aí eu tenho uma outra coisa que é. Alguém até mencionou, alguém viu que eu ia fazer essa live e fez um comentário a respeito de Freud, do conceito do pulsão da morte, né? O Freud falava do pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida são motivações internas que nos fazem querer construir, nutrir, colaborar, fazer crescer, expandir, conectar, né? É, é construtivo. Então, são coisas do tipo, eu tô a fim de montar a minha empresa. Você está preenchida de pulsão de vida, porque você está afim da energia de construção. Eu tô a fim de ter filhos. Você está preenchida da energia de pulsão de vida. Você quer criar, né? Mas aí é natureza, né? Tem um espaço na natureza para dualidade. E aí, o outro lado disso é pulsão de morte. E pulsão de morte são motivações de desconstruir, de destruir, de cortar em vários pedacinhos em vez de unir todo mundo, né? De dissociar, de dispersar, de deixar de existir, de morrer. Então, quando você está tendo aqueles dias mais difíceis, que você fica na cama e você não está afim de existir, e você não está afim de acordar, e não quer sair da cama, né? E tudo está exigindo muita energia, você está com pulsão de morte, né? De acordo com a visão de Freud aí. E eu interpreto que em todos nós podemos nos identificar com momentos que vem umas ondas meio, vem a nuvenzinha negra de novo, sabe? Aí você não tá mais ouvindo aqueles áudios de meditação e fazendo a yoga diária e fazendo as suas coisinhas que você tava toda feliz, né? Aí você entra num período meio, pô, tô aqui de novo. Aí você começa a ser preenchida de pulsão de morte, né? Você não só não tá afim de fazer o esforço para construir, como a sua mente pode ficar mais confusa. Você pode dissociar com frequência ao longo do dia. Você pode se perder nos seus devaneios, sabe? Ficar tendo pensamento muito ansioso, ficar ruminando. Todas essas espécies de confusão mental, elas têm um efeito de pulsão de morte no sentido de que quando você está confuso e as coisas estão meio dissociadas, você não tem que ser você. E não tendo que ser você, você não tem que encarar as suas realidades. Então, são formas que a psique encontra de dar uma dissociada do senso de eu, porque ser você é um saco. E o jeito que a gente tem as nossas crenças sobre nossas limitações, sabe? Se você acha, por exemplo, eu nunca vou conseguir me sentir confiante. Poxa, então se você é um saco. Você está sempre sentindo isso, e a gente vai buscando essa pulsão de morte para dar uma bagunçada na cabeça e não ter que ser a gente. Entendeu? Antes de se afogar, nunca tinha ouvido Como? falar desse ponto de vista, olha só. É, e depressão, estados depressivos, eu aqui, Tariana, falando, estados de confusão mental, estados autossabotadores, sabe? Decidi que vou fazer um curso, é muito importante para sua alma. Então você começa a se sabotar, e aí quando você vai descrever por que você está se sabotando, você descreve confusão mental. Não sei, na hora que eu vou pegar, eu começo a pensar em outra coisa, eu já pego o celular, já me distraio, já faço outra coisa, né? São mecanismos para você não se conectar com aquela realidade de ser você e ter que lidar com o seu desafio. Então, vamos voltar aqui para um estado mental onde eu não tenho que existir. Então, a gente vai buscando, diante de desafios, a psique faz isso. Com a mente do bebê, ele tem fantasias, o bebê. Ele tem um mundo de fantasia interna. E a gente pode se desconectar da vida externa e dar uma voltada para esse mundo interno como uma regressão. A mente faz isso quando as coisas ficam difíceis, sabe? Eu não tô afim de lidar com a realidade, não. Eu vou voltar para cá, eu vou regredir para aquele estado de devaneio, ou de ficar só nos meus pensamentos, vou desconectar, porque eu não tô afim de lidar com isso aí. Então, essas forças. Perdão, fala aí o que você ia falar. É interessante que eu vi alguns estudos relacionando Alzheimer com traumas, que a pessoa quer esquecer o que viveu.
Porque a maioria ou só focou no ruim ou foi muito ruim, que a mente não lembra mais de nada, mas aí não lembra de nada mesmo, né? E aí, o Alzheimer, a gente pode correlacionar com muitas coisas, mas um dos estudos que eu achei mais interessante foi esse. Que eles correlacionam com alumínio, com usos disso, né, materiais tóxicos, isso e aquilo, genética. Mas esse eu encontrei bem interessante, porque fez sentido, né? Assim, pra gente pensando. Fascinante. Poxa, eu achei fascinante. E lembrando também aqui para quem está assistindo que todas nós somos aprendizes eternas, né? Então, eu estou estudando, vocês estão estudando, você estuda um assunto e você vê vários autores diferentes falando sobre o mesmo assunto, cada um tem um jeito de trazer aquele assunto. Então, eu estou aqui trazendo esse assunto também de acordo com a minha experiência, né, os meus estudos, e de repente daqui a 5 anos eu vou ter uma coisa mais, uma outra coisa mais enriquecedora para falar, né? Então, isso aqui também é um bate-papo para você. Por quê? Porque eu, Tariana especificamente, e aí isso aqui também tem a ver com o assunto nosso da natureza ritualística da cura, eu não quero que ninguém que venha trabalhar comigo como cliente me enxergue como um guru, Uhum. como alguém que tem respostas, porque eu não as tenho. Eu não as tenho. O que eu faço no meu trabalho, eu acredito que você tem um agente de cura dentro de você, que o Jung chama de self, O céu. que eu chamo no meu trabalho de eu real, que algumas pessoas chamam de Espírito Santo, que é uma parte dentro de você que está conectado com uma coisa aí que já eu não sei te falar o que é, entendeu? Mas eu sei que está lá. O eu superior, né? Eles usam no password. Isso. Então, Hum. o que eu faço? Eu só facilito a sua reconexão, a sua consciência dessa sua parte, que sabe o que fazer, que sabe como gerar suas soluções, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque, bom, primeiro porque eu não consigo resolver a vida de ninguém, eu estou aqui tentando resolver a minha vida, não é? Mas, dois, você tem as respostas dentro de você, ok? E tem mecanismos para você se reconectar com elas. E você perceber que você sempre tem as respostas dentro de você, né? Ele E fala aí isso, isso faz... que a gente tem tudo dentro da gente. Que a PNL também diz isso. E né, algumas religiões também dizem. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tá tudo aí. Né? O poder está dentro Eu da gente. penso muito assim. Por isso que eu falo que tem esse elo, né? Porque se você for pensar no tamanho das suas dores e na pessoa que você acha que você é, você não dá conta de superar. Não, eu sou muito, muito inadequada. Olha os meus traumas. Então, no momento, a gente tem uma derrota moral de sacar que o jeito que a gente se enxerga e enxerga a vida não vai servir porque não é tão grande quanto a gente precisa ser para o desafio. E aí, na derrota moral, a gente pede ajuda para uma força invisível. E essa força invisível aí é esse treco aí dentro de você. Que você vai ter que agora confiar numa coisa invisível, que não é tua mãe, que não é teu pai, que não é a sociedade, e de lá você vai tirar essa força. E como nem eu e nenhum outro terapeuta consegue fazer coisas por você, eu não te curo, ninguém te cura, entendeu? Como a gente só facilita esse processo de reconexão com a sua própria força, você vai ter que encarar o processo ritualístico e repetitivo de cura no dia a dia. Porque ninguém vai te salvar disso aí. E aí, para que não seja pesado, e por favor, me interrompa toda vez se você quiser falar alguma coisa, tá? Tá. Se você quiser. Porque eu me empolgo aqui, né? Eu vou... Eu tô fascinada. É isso mesmo. É isso que você falou faz muito sentido. Eu escuto de outras fontes, como você disse, né? Todos falam a verdade é universal. Cada um transmite de Sim. uma maneira, mas ela chega, né? É muito bonito isso. Eu penso exatamente dessa forma. E aí, para que não seja um negócio pesado, para que a gente não fique pensando o tempo inteiro. Oi, pessoa. Minha filha pedindo mais tempo para jogar. Sua Fecha a filha? porta, por favor, filha.
Faz parte. Daqui a pouco vai brotar um gato. Tô até surpresa que não tem um gato aqui pedindo minha atenção, gente. Um milagre isso. Eu tenho que tirar o óculos, porque a danada já viu assim uma vez. Não tem que tirar ela, viu um reflexo. Coisa que Ai, ai. os E pulos para do que não gato que a gente seja. tem que dar aqui. É, normal, faz parte, faz parte. Aí eu fui pensando, pô, tá, então esse negócio aqui é repetitivo pra caramba. Como que eu posso enxergar essa natureza repetitiva sem peso? Porque senão você já fica lá, ah, não, vou ter que fazer esse esforço pro resto da minha vida, mas é muito esforço. Como que eu tenho certeza que isso aqui vai gerar alguma mudança se eu fico tendo recaída, 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 né? E aí algumas coisas que são importantes para lembrar. A primeira coisa é que recaída faz parte do processo. E tem coisa que a gente só tem que aceitar. Porque se você não aceitando a recaída, é como se você acordasse falando: por que o céu não é cor-de-rosa? Eu não aceito que o céu não é cor-de-rosa. E você ficasse sofrendo e entrando em depressão porque o céu não vira cor-de-rosa. Então, a recaída faz parte do processo. E é uma oportunidade de você perceber várias coisas. Como ela não tem a mesma força, o mesmo poder sobre você que ela tinha da última vez. Pô, isso aí dá confiança. Cada visita recaída, você se fortalece, você percebe, não sou mais aquela pessoa tão frágil assim, né? Exatamente, Tariana. Uma coisa que eu percebi, porque eu também me questionava muito sobre dessas recaídas, é que elas, na verdade, elas não são recaídas, porque o que você sabe agora, você pode cair de novo, mas você já não vai cair igual. Então já não é Não, igual, porque você já tem outro isso, conhecimento, você já deu os passos. E às vezes volta um pouco, mas já não é a mesma pessoa para ter a mesma recaída, entende? Você já é uma perfeito. pessoa diferente, então já não é igual, não vai ser igual nunca mais. É daqui para melhor, né? Só para frente. É essa mensagem que a gente tem que manter na cabeça. Porque a gente acha que o negócio é linear, ele não é. Ele é muito bagunçado. Ele é muito doido. Mas assim, sai da doideira, né? Porque se você ficar lá dentro, vai parecer que tá indo pra lá, não sei mais pra onde, você não sabe o que está acontecendo. Dá um passo para trás, olha a distância, o padrão, e você vai perceber que é muito doido o caminho, mas que ele é ascendente. Ele é Isso. ascendente. Então, vá fazendo esforço, vá lidando com a loucura, com as recaídas, porque você vai sim perceber, se você fizer a sua parte. Eu nunca conheci uma pessoa que não me falasse. Mesmo reclamando das recaídas, eu nunca conheci uma pessoa que consistentemente fez a sua parte e não me falasse: ah, não, de fato, o negócio é ascendente. É doido, mas sempre estou melhorando. Cada ano eu estou fortalecida de outra forma. Então você pode ter essa certeza no peito, sabe? Então, encarar a recaída dessa forma é legal. E a recaída é outra coisa também. Eu Gente, tá cheio, acho. desculpa, tá cheio de comentário aqui, eu não tô fazendo nenhum. Posso ler alguns então? O que você acha, Ah, Tariana? claro, claro, não, ótimo, Gente, vamos, a gente tá vamos. ignorando, não é que o papo tá tão bom, tá fluindo tão bem que eu tô com medo de interromper aqui. Peraí. Ó, Não, não, bora lá. chama, olha, algumas pessoas, Alice, querida, bem-vinda. Eu chamo de guia interno, naquela hora que a gente falou da conexão do eu superior, né? O self do. Nossa, cada coisa que explica muito os nossos comportamentos. Que lindo, né? O holograma, eu realizado, eu real, guia interno novamente. Hoje dei um passo pela primeira vez. Liguei para saber de um lugar para alugar para longe da mãe narcisista. Uau! É isso aí, gente. Olha, exatamente. Experiências. Recaídas vêm, assim como a culpa. Muitas coisas para aprender. Estamos aqui para aprender, né? Uma escola. Vamos lá, gente. Ninguém veio passar férias aqui no planeta, não. É, Né? Aí a Alice disse mais assim: alguma quanto coisa mais aqui? ferramentas nós temos, os problemas que estavam adormecidos emergem para serem trabalhados. Olha aí. Exatamente. Isso, exatamente. Mais alguma coisa? Então, bom, primeiro eu vou precisar fazer aquilo que eu preciso fazer nas lives, que é Que lindo. Aí ela ninguém começa tem a alergia, gemer. né, gente? Ninguém tem alergia, né? Ai, gente, é uma gemedeira, ela começa até eu catar ela e colocar no colo. Então, beleza, velho, vamos lá. E
É, pronto, quer participar da live. Então, tem essa questão, né, de, pô, você percebe que você se fortalece a cada revisita à cura. E a outra questão também é que eu acredito, tá, que a vida, o que a gente chama de fracasso ou recaída, é a vida criando um contraste para forçar uma ação. Então, por exemplo, você está aqui na sua bolha de, opa, tô me trabalhando, todos os dias eu faço um trabalho interno, eu medito, tô bem, tô arrasando, né? Os meus problemas antigos parecem não ter mais efeito sobre mim. Assim E mesmo. aí, Vamos rir, gente, porque se for para chorar, a gente não fala. exatamente. E aí você entra nessa, uhul, minha vida futura, meu ideal, não sei o quê. Aí vem aquela recaída, ou vem um fracasso, ou vem um baque, ou vem um treco de fora que você não estava esperando, né? E aí você começa a se cobrar, não sei o quê, mas aí o que que você também percebe? Quando veio a tal da recaída, é como se você voltasse a ser aquela pessoa, com aquelas feridas, com aquelas vulnerabilidades, com aquelas questões. E de fato você ainda é aquela pessoa, parte de você ainda é aquela pessoa. E aí você volta a lembrar como que é pensar como aquela pessoa, como que é se sentir como aquela pessoa, como é que é, quais são as consequências geradas de ser aquela pessoa. Você entra de novo naquela toxicidade que você decidiu abandonar. E é a vida criando um contraste, porque é uma encruzilhada que aparece de vez em quando na sua vida para você pensar futuro ou passado. E aí você tem que ou redobrar o seu compromisso com esse futuro, que para você ainda é muito instável, está meio vago, está no início, você não sabe se vai funcionar. Então você está muito caminhando na fé aqui, nos primeiros passos. Você está muito caminhando na fé. Então a vida vai constantemente pedir para você redobrar a sua fé, o seu compromisso, colocando essas recaídas para criar o contraste. É como se ela estivesse falando, e aí? Se você não fizer seu trabalho aí interno e continuar tomando as ações, porque você fica pensando, ai, será que vale a pena? Será que eu não devo desistir? Se você não fizer, suas opções são essas. Aqui, ó, aqui suas opções. Olha. Aí você olha. Aí você ou volta, que não tem como voltar, ou você caminha, porque no mesmo lugar não é tolerável ficar. Não é tolerável ficar porque a natureza expande, tudo está expandindo, morrendo, renascendo. Ficar estagnado no mesmo lugar é antinatural. Você vai sofrer. Nós já Então, nós querer ficar fechadinho, né? A gente parou externamente, mas o interno continua, precisa continuar. Você comentou uma isso. coisa muito interessante aí, Tariana, que na PNL a gente tem um exercício para isso. Quando a gente, por exemplo, a gente quer chegar num estado que a gente já esteve em algum momento, porque em algum momento da nossa vida a gente já viveu uma sensação de plenitude. Qualquer que seja ele, em qualquer etapa da sua vida, você já viveu aquilo. Então você traz aquilo para sua mente. Porque quando você traz aquilo de volta, você aciona novos caminhos neurais, você visualiza, você fortalece, você cria, né? Esses caminhos neurais produzem hormônios, neurotransmissores, e você cria a sensação corporal, você sente aquilo e você fortalece essa imagem. Para quê? Para você continuar, se você continuar fortalecendo essa imagem, você sabe que ela existe, ela fica mais real e você consegue alcançá-la. Para não ficar Uhum, presa ao que você era. Porque uhum, essa plenitude já existe em você. Você já sentiu ela. Então uhum. você aumenta ela, visualiza. Gente, é visualização mesmo. Não é nada de diferente, assim, não é nada de místico, não tem que vir um mentor. É visualizar, tá dentro de você. Acessa essa área, fortalece ela todas as vezes que você puder. De manhã, à tarde, à noite. É igual qualquer ferramenta. Se você deixa de usar, ela apodrece, ela some. Mas se você usa e insiste, eu vou por aqui, esse é o meu caminho, essas recaídas se tornam mais amenas, né? Elas já não são tão gritantes como, nossa, não caminhei nada, voltei para trás. Dei 2 para frente e 3 para trás, as pessoas falam, né? O que é crença, gente? Isso não acontece. É impossível disso acontecer, né? Perfeito.
E engraçado, gente, eu não estudei PNL, mas literalmente tudo que você acabou de falar é o que eu ensino nos meus programas. É literalmente o que eu ensino nos meus programas. O que a gente acha? Qual é a nossa confusão aí? A gente acha que a realidade acontece primeiro externamente e que a gente é só um agente passivo que recebe ela, né? E que, pô, o que eu vou fazer com a vida se ela está acontecendo fora de mim ou, né, eu só estou aqui reagindo e passivamente recebendo. E quando a gente vem com essa proposta de não, busca uma experiência onde você sentiu aquilo, busque dentro de você aquela sensação de não, é por aqui. A empolgação, a pulsão de vida com relação a esta área da minha vida está aqui. Quando você busca e preenche o corpo da energia daquilo, quando você volta a sentir fisicamente aquele estado de espírito, você está, então, focando no primeiro passo de criação da realidade, que é na mente e na experiência sensorial. Então, veja bem, a realidade não acontece primeiro fora de nós e a gente recebe. Na real, a gente alimenta visões internas o dia inteiro, baseadas em crenças limitantes. Então, eu que, por exemplo, no passado tive muito problema de ansiedade social. A razão que eu ia para fora na vida e tinha dificuldade real, social, é porque dentro da minha cabeça eu via imagens de mim o tempo inteiro me sentindo insegura, sendo rejeitada, não sabendo o que falar, não sendo aceita, não fazendo parte do grupo. Então eu ia alimentando essas imagens dentro das minhas fantasias, porque eu achava que eu só estava pensando realidades. Eu pensei, eu sou essa pessoa. Mas o que eu estava fazendo era que eu estava criando um caminho neural, pensando sempre a mesma coisa. E isso é outra forma de falar. Eu estava treinando o meu cérebro a fazer esse caminho, a ter esse pensamento o tempo inteiro. E aí ele não vê outros pensamentos. Torna um hábito, né? Ele está muito fortalecido. Exatamente. Difícil sair Exatamente. por isso, né? Porque é o mais fácil. E a gente vai pelo mais fácil. Todo Sim. mundo, né? Precisa de um Exatamente. esforço para a gente redirecionar nosso barco. Não é assim, redireciona. Não, a gente precisa fazer um esforço para mudar. Senão a gente vai continuar no mesmo lugar. Vamos acolher aqui a Andy Lima, que está falando o seguinte: fácil falar de não remoer o passado, minimizando isso. Se fosse fácil não remoer o passado, ainda mais para quem sofreu abuso. Não é mágica. Não, não é mágica, não. Gente, o nome da live é A Natureza Repetitiva e Ritualística de Cura. Porque a gente está partindo do pressuposto, não que é difícil, que parece impossível mesmo. A gente está partindo desse pressuposto. Seja lá a ferida que você está lidando, um abuso que você passou. E se você for criança, você provavelmente passou aquele abuso inúmeras vezes, sem qualquer chance de ser resgatado. Então, essas coisas não se resolvem da noite para o dia. E certamente isso não é um julgamento tipo, ai, você não está sendo boa com o seu processo de cura, como você ousa sentir dor? Não. A gente está validando que a dor vai repetir, que ela voltará, vez após vez. A gente está validando isso e a gente está criando uma expectativa que é isso que vai acontecer. Porque assim a gente consegue se adequar melhor a essa realidade. Como? A minha sugestão e o que você está falando aí também é que todas nós tenhamos ferramentas para ir trabalhando todos os dias de forma ritualística, rotineira, repetitiva, para que essas mudanças que parecem tão impossíveis e são, né, parecem que a gente nunca vai superar, para que elas ocorram, porque elas são possíveis, mas a impressão vai ser de que elas não são. Então, a gente estava falando sobre o ponto de criação da realidade, né? A gente acha que a vida acontece e a gente recebe. Não. A gente cria uma ideia de quem a gente é, faz isso muito no automático, particularmente se você veio de um ambiente de trauma, você provavelmente sofre de uma série de questões de déficit de atenção por causa do seu sistema nervoso sempre em alerta, você não aprofunda alguns pensamentos, não entende, não tem insight. É um processo. A gente
entrar no corpo, se acalmar, entender o que está acontecendo, não é? Como que a gente, então, tem ferramentas? Que tipo de ferramentas? Bom, você pode fazer uma terapia, coisas, né, mais óbvias e tradicionais, mas eu gostaria de deixar muito claro que terapia é um caminho e é um auxílio. O real mesmo que a gente vai ter que fazer é tornar os nossos momentos fora da terapia uma meditação ou um trabalho interno. E eu gostaria de dar algumas dicas de como fazer isso na prática, porque senão fica muito, tá, né? Eu não entendi. Filosófico, lindo, mas e daí, né? E começa com a ideia de uma pergunta que eu sei que quando a gente se faz essa pergunta, vai vir muitas vozes na nossa cabeça falando: isso é impossível, não dá, não me vem cobrar isso, isso é ridículo, isso não vai funcionar. Tudo isso vai acontecer, tá? Mas uma pergunta que a gente pode fazer para tornar cada momento um ritual de cura é: como que eu posso sentir leveza e tesão, empolgação pelo que eu estou vivendo? Como que eu posso estar conectada, empolgada, do jeito que eu e as minhas irmãs, com 12, 13, 14 anos de idade, ficavam o dia inteiro se maquiando. Ai, desce, será que eu coloco essa camisa? Ai, será que eu coloco aquilo? Sabe, como que eu volto a sentir tesão pela minha vida? E aí as vozes vão começar. Sua vida é ridícula, você é ridícula, nada disso é possível. Nada vai mudar, não vale a pena para fazer o esforço. Aí vão vir as vozes. Aí você tem que ir lá e chamar a outra voz. O voz preenchida de pulsão de vida, vem para cá. A gente tem que chamar ela. É o esforço que a gente estava falando. Ela não está lá. Ela está lá, mas ela não está ativada, automatizada, por causa de hábitos anteriores, não é? E você pode descobrir que, ao se fazer essa pergunta, você vai olhando a sua realidade, procurando formas de se conectar com ela. Procurando formas de ter um relacionamento onde você sente no corpo leveza e empolgação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sempre detestei limpar a casa e cozinhar. Eu sempre fui tão obcecada nos meus projetos que eu pensava, que limpar a casa, que cozinhar, eu quero trabalhar, eu quero estudar. Eu sempre deixava essas coisas para depois. E aí, quando eu via que tinha que limpar, eu ficava, que saco! E eu fazia aquilo com energia de que saco! E daqui a 2 segundos estava sujo de novo, porque eu tenho 7 gatos. Aí eu revivia a energia do que saco. Isso, então não é sustentável você ficar olhando para sua realidade falando que saco a minha realidade, que saco a minha realidade. Então eu me perguntei, como que eu posso sentir tesão, empolgação por esse momento de cozinhar, de limpar a casa? E eu descobri, quando eu comecei a me observar, que o ato de organizar e limpar me acalma pra caramba. Se eu me permitir, sabe, não ficar tipo, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar trabalhando. Não, eu descobri que se eu começo o meu dia, eu já faço isso agora, eu começo o meu dia com algumas rotinas de autocuidados cuidados e dando uma organizada na casa. Eu vou nos cômodos da minha casa, onde o gato vomitou, porque vomita bola de pelo de vez em quando, eu limpo. E enquanto eu estou limpando, eu estou ouvindo alguns áudios que eu escuto de manhã que me colocam num certo estado de espírito. Aí eu organizo a minha casa, eu limpo a minha casa, eu preparo a minha casa, eu acendo um incenso na minha linda casinha, eu vou lá e dou um beijinho em cada um dos meus bebês, eu coloco a água nas minhas plantinhas. E aí eu estou organizando a minha mente, cuidando da minha casa, organizando a minha mente, cuidando da minha casa. E quando eu cozinho, em vez de ficar, que saco, eu quero voltar para trabalhar, e eu sempre queimava a comida, ficava horrível. E eu tinha que comer aquele treco, que eu ficava com dó de jogar fora, sabe? Castigo em dor. Não dá. Comer é repetitivo, eu não vou ficar encarando isso toda vez como um pé no saco. Como que eu posso, então, transformar isso em algo legal? Aí eu pensei, eu tenho uma amiga que vive inventando coisas para cozinhar veganas, naturebas, e eu sou vegetariana. Então eu vou perguntar para ela se ela sabe um negócio fácil de fazer. Ela falou, Thay, pega iogurte, coloca farelo de aveia, um ovo, como é que é baking soda? Bicarbonato. Isso.
E isso, mistura, coloca no micro-ondas, vai virar um pão. Bom, Aí, tipo, em vez de ficar isso, aí esse negócio de cozinhar já envolveu socializar, conversar com a minha amiga, né? Ficou gostoso, ela começou a me dar receita, comecei a dar receita para ela. Eu pegava um tempo para fazer a comida. E quando a minha mente ia para outro lugar, eu falava, mente, vem para cá. Olha para a comidinha, olha para a comidinha, olha para a comidinha, você vai comer isso. Faz com a energia que você quer engolir. E eu pensava, eu estou criando o que eu vou comer. Eu vou dar amor para isso aqui. E aí eu olhava, sabe, eu cortava, enquanto eu ouvia alguma coisa, estudava alguma coisa que eu gostava. Aí o momento de fazer comida virou tipo. Aí eu criei um conceito de me namorar nessa pandemia. Então eu faço o meu pão caseiro, eu pego um vinho, eu acendo uma vela, eu preparo a mesa para mim. Então, são formas que eu tô listando da gente pegar aquilo que é um pé no saco, que é a nossa cura repetitiva, que eu não aguento ter que fazer isso aqui de novo, ai que saco, né? E ver um jeito de transformar aquilo em leveza, em tesão, em empolgação. E assim, todo momento seu é um momento de cura, porque em todo momento você está se tirando de um estado de espírito pesado e conscientemente se colocando no outro. E aí vira constante, se tira de um, coloca no outro, opa, cai de novo, se tira de um, coloca no outro, opa, cai de novo, se tira desse estado e continua, e continua. Isso é muito mais fácil se você fizer isso através do prazer. é, muito mais. Que interessante você comentar da comida, porque acho que faz uns 2 dias eu estava fazendo um bolo e eu deixei no meu stories, né? Falei assim, vocês também acreditam nessa energia que a gente coloca quando está cozinhando? Por isso que eu não gosto de fazer, não gosto, assim, eu compro um básico, né, processado, mas a gente gosta muito de cozinhar em casa. E o dia que eu não tô bem, eu não gosto de cozinhar, porque não vai sair, né? E essa Uhum. energia, eu tento mostrar para as minhas filhas que quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar por amor, porque a gente vai alimentar o corpo, que é o templo da nossa alma, né? A gente tem que estar ali presente. E isso realmente ajuda muito. E a gente vai colocar o bolo no forno, a gente dá beijinho no bolo, e o bolo sempre sai bom. Mas isso de queimar Gente, coisas, e acontece mesmo, eu não tô bem, a coisa queima, sai salgada, não dá. Assim, tem dia que eu falo, olha, não estou para cozinhar hoje, tem dia que não rola. Mas perfeito. isso de fazer com intenção também, né? Ter essa intenção. Eu aproveito muito disso, eu adoro o que você falou. Eu uso muito esse ritual da minha casa, eu limpo a casa por fora e por dentro, eu falo. Eu aproveito para É dar umas isso. palestras, preleção, incender um incenso, depois eu passo um sal grosso, um spray na casa, já dá aquela limpada, o ar fica mais leve, tá tudo em ordem lá, tá tudo em ordem aqui, a gente vai começar o dia, né? É muito bom, eu me sinto bem, eu preciso disso, na verdade. Né? Preciso, preciso. E aí a gente vai percebendo algumas coisas, tipo, eu percebia que as épocas que eu achava que eu estava trabalhando mais, porque eu deixava de limpar a casa, cara, eu sou Capricórnio com ascendente em Virgem. Eu preciso de ambiente organizado, limpo, tudo no seu lugar. Se não tá, tem uma parte da minha mente que sofre, que entra em pânico. E aí eu não consigo produzir igual. Então, eu percebi na prática que esse tempo que eu pego de manhã para organizar tudo, deixar meu ambiente cheirosinho, limpinho, tudo cuidado, eu entro no foco do trabalho e sou muito mais produtiva. É. Muito mais produtiva. E é aí que eu queria também deixar esse recado aqui nessa live. Eu acho que era o Abraham Lincoln, né, um dos presidentes lá dos Estados Unidos, que foi muito respeitado. Uhum. Ele falou: se eu tiver 1 hora para cortar uma árvore, eu vou passar 50 minutos afiando. Como é que chama? O facão, Axe. o facão, O facão. Não, machado. não é. Isso, machado, isso. Eu vou passar 50 minutos afiando o machado. A gente, particularmente, se você veio de um ambiente familiar tóxico, muito instável e você ficou com tendência à ansiedade, né? A gente quer resolver as coisas a partir do estado ansioso. E age, 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 age. E não para preparar, para executar a ação. É o win, né? Ficar um pouco mais no win. Isso. Então, essa coisa de cura, a gente não quer fazer. É repetitivo, é chato, ter que parar, me fazer perguntas, refletir, escrever no meu diário, usar uma técnica.
Mas essa coisa aí, como ela que vai fazer a diferença pra gente, a gente tem que gastar 50 minutos dos nossos 60 lá. Porque preparando e preparando a mente, usando técnicas para entrar num estado de espírito adequado, para mim é organizar, limpar, enquanto eu escuto algumas coisas. Eu também faço respiração, alongamento, tem um monte de técnica que dá para você usar. Qual que funciona, Tari? A que muda o seu estado interno. A que Tem os te tira do florais também, estado. gente. Tem os floraizinhos. Tem um monte de coisa, gente, que dá para fazer. Você tem que ver o seu pacotezinho de ferramentas, né? Mas invista na preparação dos 50 minutos. Não ache, ai que saco esse trabalho interno. Eu vou logo encarar o mundo com seja lá qual for a energia que está dentro de mim agora e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Enquanto a gente não pausa e usa lá a técnica de respiração, o mantra, o não sei o quê, desenha a mandala, sei lá o que você faz. Olha, essa eu não conheço. Você aborda. A gente aborda o mundo com a nossa energia bagunçada e as nossas soluções e consequências são bagunçadas. Tariana, que maravilha de live. Gente, eu ficaria aqui horas, mas nós temos mais 3 minutinhos. Tá cheio de comentários, cheio de 3 perguntas. minutos? Tá, vamos ver, vamos ver os comentários aí. Vamos ver. Parece que sempre passo vergonha e as pessoas riem de mim. Acho que foi porque sofri muito bullying na infância. Muitos dos que apontam os dedos têm telhado de vidro e gás. Isso para não olharem para os problemas delas. É verdade, Manu. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Estão pedindo para a gente continuar o assunto. Não canto bem, tentei fazer pedagogia, só passava vergonha tentando apresentar. Fazia tudo errado e chorava. Ai, que complicado, né? Cuidados estéticos, autocuidado, me acalmam muito. Olha que bom. Perfeito. É um processo, não podemos parar. Minha primeira vez cantando foram terríveis. Ai, que legal. Tem cantoras aqui, gente, olha só. Eu também canto, gente. Eu também tô aprendendo. Eu faço aula de canto. Também tive muitos traumas com a minha voz, de muitos anos. Mas devagarzinho, sempre procurando o prazer, né? Então, tipo, para que abordar o canto como, ai meu Deus, eu vou errar. Ai meu Deus. Não. Pô, cantar é para trazer uma coisa legal. Então vamos abordar com leveza e tipo, de um jeito que possa ser gostoso, né? Nossa, bem bacana. Olha, não é fácil mesmo. Entendo você. Estou aprendendo a não me cobrar tanto. Tenha paciência com você, porque tenho certeza que você faz seu melhor. Ai, que linda, se acolhendo. Olha que lindo, vê? Isso mesmo. Gente, quanto um comentário. Olha aqui. A Flavinha, muito legal esse assunto. Meninas, vocês arrasaram. Obrigada mesmo. A Flavinha mora aqui, minha vizinha. Ela que dá os pães de queijo pra gente aqui nos Estados Unidos. Ai, eu quero. Olha, parece que tá todo mundo no mesmo caminho. Gente. Cada um tá no seu, na verdade, né? Me ajudou muito e ajuda até hoje. Ai, que linda. Olha que maravilha. Gente, a gente vai ter que acabar a live antes que corte. O Instagram corte a gente assim. O Instagram tem dessa, tipo, vaza, adeus. Muito obrigada. Maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Eu acho que não só a mim, beneficiou muita gente aqui. Eu espero que essa live, acredito, vai ficar gravada, porque eu já não estou mais bloqueada, então vai ficar aqui, tá bom, gente? Vocês vão se beneficiar, ok? Muito obrigada. Beijo para vocês. Muito obrigada, gatona. Muito obrigada. E vai pro YouTube, pessoal, depois também. Obrigada. Tchau, tchau.